E aí turma, sejam bem-vindos a Animanga House, eu sou o Juan, sou apresentador, e o vídeo de hoje é aquele nosso vídeo mensal de review sobre aquele mangá sensacional dos vikings, que não são vikings, mas sim exploradores à la Cristóvão Colombo, Vinland Saga. Basicamente, neste mês de janeiro, nós tivemos o capítulo 169. No capítulo 168, acabou com aquele personagem que parecia muito semelhante ao Thorkel aparecendo para pedir abrigo ou pedir algo para o Thorfinn. E neste capítulo 169 nós temos o background deste personagem e o que ele queria do Thorfinn. O nome desse personagem é Harvar, ou pelo menos é o que eles chamam, né? E ele pergunta para o Thorfinn se ele tem espaço para ir para Vinland, se ele tem perfil para ir para Vinland, se o Thorfinn aceita ele para ir para Vinland, e conta a sua história. No início, a irmã do Thorfinn não gostou nada desse papo, porque o Harvar ele é um escravo do Halfdan, ou seja, é mais outra bomba do Halfdan, mais outra coisa entre Halfdan e Thorfinn para se resolver. Mas depois que o personagem Harvar conta a sua história, aí já simpatizaram com tudo, os personagens já começaram a ficar todos emocionados. Mas quem é o Harvar? Basicamente, ele é aparentemente sim, não falou específico filho do Thorkel, mas as descrições deste background, deste flashback são todas para que seja filho do Thorkel. E ele nasceu na Irlanda, ele é um irlandês. Olha só como é o negócio, ele não é natural do norte, dos países nórdicos da Europa, e sim irlandês. A história basicamente é que ele, quando ele nasceu, o Thorkel ficou sabendo desse nascimento e veio ver esse filho. Só que, como todo mundo sabia, se fosse um filho homem, o Thorkel ia pegar esse filho e levar junto com ele, tirar dos braços da mãe, e levar junto com o Thorkel para treinar o filho, para o filho virar um sucessor do Thorkel. E o que acontece é que a mãe do Harvar mentiu. A mãe do Harvar basicamente falou que aquele menino era uma menina e criou ele com o nome de Cordelia ou Cornélia. Só que ele não é uma menina, mas ele cresceu como uma menina, ele foi tratado como uma menina desde a sua infância. E talvez ele já tenha nascido gay ou algo do tipo, porque obviamente ele se sentiu atraído por algum personagem masculino, por isso que ele ficou todo envergonhado numa cena, nessa que tá na tela aí agora. E cara, ele é um homem que foi criado como mulher. Ele foi criado como mulher para não ir pra guerra com o Thorkel. Até que o Thorkel descobriu, ou pelo menos não descobriu, mas iria descobrir, que o Thorkel ele veio falando que tinha achado um marido excepcional para ela, ou para ele, no caso, eu já nem sei, estou perdido, ele, ela, aquilo, ele, ela, she, he, it, para que o Thorkel tivesse um neto forte. Aí, para não descobrir isso, tanto o Harvar quanto a mãe dele fogem do local onde eles moravam de barco, só que no meio da viagem há uma tempestade, esse barco afunda e apenas o Harvar sai vivo. E aí ele é vendido como escravo de lá pra cá, de cá pra lá, e acaba nas mãos do Halfdan. Todo mundo pergunta quem era o pai, ele não sabe, ele não lembra o nome do pai, ele só lembra que as pessoas o chamavam de o Lorde, ou o Lorde Pai, ou o Senhor Pai, ou o Lorde das Terras, ou algo do tipo. E a descrição desse capítulo, ela faz tanta alusão a uma coisa mística que tu pensa, cara, o que aconteceu com esse capítulo de Vinland Saga? O bagulho virou um bagulho fantasioso do nada. Só que se você for um pouquinho inteligente, você percebe
que essa é justamente a descrição do Torquel. É justamente a descrição do Torquel. Que ele era conhecido como... Ele é conhecido por todas as pessoas como uma tempestade. Por onde ele passa, ele vai destruindo tudo. E é justamente essa descrição completamente fantasiosa que o autor nos traz dele nessa explicação desse flashback do Harvard. O que é muito interessante e muito engraçado, porque você consegue ver como as pessoas veem o Torquel mesmo. E o Torquel, ele é uma aberração da natureza mesmo. E o que isso tem a ver com o Harvard? Ele absolutamente, eu tenho 95% de certeza que ele é filho do Torquel. E se ele é filho do Torquel, ele é primo da mãe do Thorfinn. E se ele é primo da mãe do Thorfinn, o Thorfinn é meio que um primo segundo do Harvard. E ele é escravo, obviamente, do Harvard, né? Só que ele é escravo do Halfdan. Se o Halfdan descobre que ele é filho do Torquel, aí não vai sobrar muita coisa do Halfdan, provavelmente. Mas ele pergunta se ele tem, ele quer, ele não usa o nome que a mãe dele deu pra ele, que obviamente é um nome feminino. Então o que acontece? Ele foi crescendo, né? Ele foi criado como uma menina desde a sua infância. E ele foi crescendo, ele foi virando completamente musculoso, assim como seu pai. E aí o nome feminino não combinaria muito, que seria Cordélia. Não combinaria muito com a aparência dele, então ele meio que se sente envergonhado, apesar de amar o nome que a sua mãe deu pra ele. E o Thorfinn basicamente fala que pra onde eles vão construir um país que vai aceitar todo mundo e você vai conseguir ser quem você realmente é. Nisso, o nosso querido Halfdan entra. O nosso querido Halfdan entra em cena no finalzinho, sabendo que o Halfdan ia estar ali. O que vai acontecer nos próximos capítulos? Ou no próximo capítulo? Eu não acredito que o Halfdan vai ser contra a ideia do Halfdan e com Thorfinn, porque o Halfdan ele meio que já tá de mecenas dessa viagem, ele já tá meio que patrocinando essa expedição do Thorfinn, então uma ajuda a mais, uma ajuda a menos não vai fazer muita diferença. Pontos que podem fazer o Halfdan negar e não querer deixar o Halfdan ir. O Halfdan é um escravo de muita força física que faz muito trabalho braçal e um trabalho braçal muito bom sem dar problemas a ninguém. Então ele é um escravo muito valioso para os trabalhos na terra do Halfdan. O que eu acho que vai acontecer vai ser o lado positivo do Halfdan. O Halfdan meio que já está cedendo um pouco pro Thorfinn em muitas coisas e eu não duvido que ele vai ceder isso de novo. E aí no capítulo 170 nós vamos ter a conclusão do Halfdan sendo acolhido no grupo do Thorfinn e sendo um personagem provavelmente de bastante destaque nesta expedição, porque ele vai fazer muito trabalho braçal dentro dos barcos, né, com remadas, com caravelas e coisas do tipo. Este foi o capítulo 169 de Vinland Saga. Teve o flashback do Halfdan ou da Cordélia, meu Deus, é um bug cerebral que acontece isso, mas é muito engraçado e muito interessante você ver que o filho do Torquel na realidade é uma menina, ele é um trans, basicamente. E é estranho porque você vê o Torquel é um lorde da guerra e um monte de coisa do tipo, e o filho dele não passa longe disso. É muito interessante ver toda essa diferença, até mesmo pela criação ou porque ele nasceu já daquela forma. Mas foi um capítulo muito interessante, flashback bastante interessante, a história é muito interessante mesmo do Halfdan ou da Cordélia, nunca se sabe. Se você gostou desse review, desse vídeo, já vai deixando seu like, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito e já vai deixando assinando o sininho da notificação para ficar por dentro dos nossos lançamentos. Comenta aí embaixo o que você está achando de Vinland Saga, o que você achou dessa review, o que você achou desse capítulo. Valeu, até a próxima!